Aleluia. Irmãos, sobre a escola bíblica, eu tenho um irmão, o Beto. Alguns irmãos aqui conhecem o Beto. Ele conta assim que quando o filho dele, o Júnior, chegou assim na fase de pré-adolescente, ele ficou muito preocupado. Ele não era crente. Ficou muito preocupado com o Júnior, né? E ele foi para a igreja por causa do Júnior. Decidiu buscar Jesus por causa do filho dele, do Júnior. E hoje o Júnior já é pai, né? O Beto já está ajudando a levar a netinha para a escola bíblica. Eles estão morando lá no Espírito Santo e o Júnior é ministro de louvor na igreja que eles participam lá. Então, vale a pena, viu, irmãos? Abrir mão do seu domingo de manhã, né, pelos seus filhos, pelos seus netos. Eu tenho certeza que você vai colher muitos bons frutos. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 20. Versículo 12, fala assim: E disse Jonatas a Davi. Todos acharam? Amém? Primeiro Samuel, capítulo 20, versículo 12. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas e outro tanto mais. Mas, se porventura o teu pai fizer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir. Irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Versículo 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Versículo 42. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Amém. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te adoramos nessa noite pela sua presença aqui, ó Deus. Te bendizemos pela oportunidade que você tem nos dado de estarmos aqui na tua casa. Sua palavra diz que um dia na sua presença valem mais do que 1000 longe da sua presença, Senhor. E te louvamos, Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, temos tido a oportunidade de ouvir a tua palavra e adorar e levantar as nossas mãos a ti, bendizer o seu nome. Senhor, recebe o nosso culto nessa noite, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oferta, recebe, Senhor, aquilo que nós temos para oferecer a ti nessa noite. Te pedimos que nessa noite também o Senhor ministre de forma especial aos nossos corações, que a boa semente da tua palavra, Senhor, ela encontre repouso nas nossas vidas, Senhor, e que ela frutifique muitas vezes, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o seu povo nessa noite e profetiza que há um canal do seu trono ligado em cada coração aqui, Senhor. Fala especificamente, de forma individual com cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Profetiza para o seu irmão, diga para ele: Deus vai falar com você nessa noite. Profetiza para mais uns 2 ou 3 aí, você é um chofar de Deus, amém?
aquilo que você disser vai ser estabelecido. Profetiza aí para o seu irmão, diga: Deus vai falar com você de forma especial nessa noite. Aleluia. Irmãos, o capítulo 20 de 1 Samuel conta sobre a aliança que Davi e Jonatas contraíram. No mundo do Espírito, no reino do Espírito, tudo são palavras. Amém? A palavra de Deus diz assim que o Senhor ele criou todas as coisas pela força da sua palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando você começa a ler, você percebe que ele começa dizendo assim: e disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. E disse Deus, haja separação entre águas e águas. E houve separação entre águas. E disse Deus, produz a terra grandes luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. E assim se fez. Amém? Produz a terra relva verde. Produza o mar peixes. E assim foi. Tudo que foi feito através da palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 18, fala assim que aquele que usa bem a palavra farta o seu ventre, né? Vida e morte estão no poder da língua. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 18. A palavra de Deus fala assim que é melhor que você não votar, não liberar uma palavra, do que liberar e não cumprir, né? E aqui Davi, ele faz uma aliança com Jonatas. Jonatas, pelo Espírito, eu imagino, né? Já tinha percebido que Davi ia governar, e ele estava com o coração liberal, havia uma liberalidade no interior dele. Ele era herdeiro do trono, mas ele estava, em outras palavras, aqui no capítulo 20, se você ler aqui, você vai perceber que Jonatas, ele estava abdicando do trono e falando: Davi, olha, se você governar, quando você governar, quando você governar, eu vou ser o segundo no seu reino. Eu vou tá do seu lado, né? E vamos fazer aqui uma aliança, que quando você assumir o trono em Israel, quando todos os seus inimigos forem desarraigados da terra, você vai poupar a minha família. Não é? E sabe o que aconteceu, irmãos? Davi foi levantado no trono de Israel e ele não se lembrou dessa aliança que ele contraiu. Não é? Toda vez que você empenha uma palavra, toda vez que nós empenhamos uma palavra e não cumprimos, alguém vai ficar prejudicado, né? E quando Saul e Jonatas morreram, né? Naquela guerra contra os filisteus, terrível, né? Tudo aquilo ali era um propósito de Deus para que Davi fosse levado ao trono, uma guerra totalmente desnecessária, mas Deus estava trabalhando para que Davi fosse colocado no trono de Israel. Eu quero dizer para você que Deus, ele está trabalhando por você, amém? Deus, ele está movendo o mundo espiritual, movendo os céus, para que aquilo que ele planejou a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, a respeito da sua descendência, tudo que ele planejou vai acontecer em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? A palavra de Deus, ele não libera a sua palavra, né? E ela não volta para ele antes que ela tenha cumprido o propósito que agrada o coração de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, né? Se Deus falou com você, ele vai cumprir em nome de Jesus. Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Nessa noite eu quero falar sobre o poder da aliança. Apesar que Davi, irmãos, passa algumas páginas da sua Bíblia comigo aí, vamos lá para 2 Samuel no capítulo 4. Davi, ele se esqueceu daquilo que ele tinha prometido para Jonatas, esqueceu completamente. E a família de Jonatas, ela foi dizimada, não é? Qual deveria ter sido a primeira atitude de Davi quando ele assumiu o trono de Israel? Ele deveria ter protegido a família de Jonatas, mas ele não fez isso, irmãos.
ele se esqueceu da palavra que ele tinha empenhado. E olha aqui no versículo, vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, fala assim: ouvindo, pois, os filhos de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Bereote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela para fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Olha para você ver, que forte. Davi não cumpriu aquilo que ele tinha prometido, ele não cumpriu a parte dele na aliança. Apesar que Jonatas tinha morrido, né? Mas se você tem uma palavra empenhada com alguém, meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite: cumpra aquilo que você prometeu. Vá até as últimas consequências. Se for necessário, sofra o dano. Mas aquilo que você prometeu, aquilo que você empenhou de palavra, não é? Precisa ser cumprido. Eu me lembro que quando eu me casei com a Adriana, o pastor Eli Garcia, ele falou assim, mandou repetir assim: até que a morte os separe. E para isso eu empenho a minha honra. Pronto. Dei a minha palavra, irmãos. Né? Agora eu tenho que ir até as últimas consequências. Amém? Ela também. Não é verdade? Aliança contraída. Não importa o nível. A aliança do casamento é uma aliança seríssima. Mas não importa o nível da aliança que você contraiu, seja lá com quem quer que seja. Seja com o seu patrão, seja com o vizinho, seja com... Nós brasileiros, nós somos descomprometidos, irmãos. A gente fala com as pessoas assim, a pessoa fala assim, fala em casa, você fala assim, eu vou. Mas nada. Sim ou não? A palavra de Deus fala assim, que seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. E Jonatas faleceu. Eu imagino que Davi, ele deve ter se sentido liberado daquilo que ele tinha prometido. Que ele tinha prometido, olha para você ver, volta comigo lá no capítulo 20. Ele fala aqui, no versículo 42, e disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurados ambos, em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a tua semente e a minha semente. Olha que forte, irmãos. Só que Davi, ele foi estabelecido como rei em Israel, e ele não se lembrou daquilo que ele tinha prometido. E agora, pelo fato de Davi não ter se lembrado daquilo que ele tinha prometido, alguém pagou um preço muito alto. Quando você deixa de cumprir aquilo que você prometeu, alguém vai ficar aleijado. Olha para você ver. Versículo 4 do capítulo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela para fugir, ela caiu e ficou coxo. E era o seu nome Mefibosete. Agora, Mefibosete, aquele jovenzinho, aquela criança, que tinha uma linhagem real, ele era o primogênito de Jonas era o primogênito de Saul, e Jonas iria reinar em Israel, e Mefibosete também. Mas agora, porque alguém não tinha cumprido a sua parte na aliança, ele tinha ficado aleijado. Quando você não cumpre a sua parte na aliança, alguém vai ficar aleijado.
Alguém vai sofrer o dano. Alguém vai pagar um preço alto pela sua falta de responsabilidade naquilo que você empenhou de palavra. Quantos estão entendendo? Se você tem uma aliança com alguém ou com Deus, meu irmão, faça o que tem que ser feito. Né? Eu imagino que Davi, depois de alguns anos de reinado, né, tudo ia muito bem, o reino de Davi prosperou de uma forma muito poderosa. E eu imagino que ele chegou lá naquele dia, lá do Salmo 51, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Eu me lembro que um dia, eu estava num evento, irmãos, e eu tinha muita unção de Deus naquele lugar, né? E quando Deus está presente, Ele sempre vai falar com você. Eu me ajoelhei num cantinho assim, era um momento de busca de Deus muito forte, e Deus me fez lembrar de uma coisa, de 20 anos atrás, que eu não me lembrava, que não estava presente na minha memória mais, mas era um fato entre eu e meu pai, que eu precisava consertar. Vocês estão entendendo? Eu imagino que Davi, ele tenha feito essa oração, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Talvez essa noite seja uma noite de você fazer essa oração, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me leva para o caminho da verdade. Né? E eu imagino que o Espírito Santo deve ter falado com Davi assim: Davi, você precisa cumprir a sua parte na aliança. Você não protegeu a família de Jonatas. E por causa disso, Mefibosete ficou aleijado por sua causa. Vocês estão entendendo? Quando você não cumpre a sua parte naquilo que você prometeu, alguém vai pagar um preço alto por sua causa. E eu vou dizer para você, querido, não pensa que isso vai ficar impune no reino do Espírito. Imagina esse jovenzinho, irmãos, depois de 20 anos, ele já era um homem feito. 30 anos depois. Lá distante, olha comigo aqui, passa a sua Bíblia comigo lá para 2 Samuel no capítulo 9. Aqui no capítulo 9, Davi, ele decidiu fazer o que ele nunca deveria ter deixado de fazer. Ele decidiu ir atrás, resolver as questões do passado dele. Meu irmão, eu quero dizer para você que você precisa rever o seu passado. Rever aquilo que ficou para trás. Não pensa você que o tempo resolve, as coisas no mundo do Espírito não resolve. Aquilo que você empenhou de palavra, aquilo que você contraiu de aliança, você precisa ir até as últimas consequências, você precisa cumprir aquilo que você prometeu. Amém ou não amém? Quantas pessoas, irmãos, saem de igreja, vão para outro lugar, não conversa, não estabelece a coisa no mundo do Espírito. Não faça isso. Amém? Nós ocidentais, nós somos desleixados de uma certa forma com o ritualismo. Nós não temos muito compromisso com aquilo que é estabelecido, com os estabelecimentos. Mas eu quero dizer para você que isso é muito importante. Amém? Você fazer o que tem que ser feito. Não atropele. Não pule etapas na sua vida. Não vale a pena. Porque senão depois, quando você estiver lá na frente, você vai ter que voltar lá atrás para rever coisas que você deixou de fazer no passado. Talvez coisas simples. Não é? Porque fica um agravo no mundo do Espírito, irmãos. E aquela situação, ela fica clamando diante de Deus contra você. Eu imagino que Mefibosete, ele estava refugiado numa cidade lá, bem distante, lá na fronteira. Não é? E aquele jovem, que tinha nascido para ser rei, estava morando de favor, em um lugar muito inóspito, muito desfavorável. Eu imagino que havia um clamor no coração daquele homem, diante de Deus, todos os dias, contra Davi. Nós estamos entendendo? É isso que acontece quando você não cumpre a sua palavra. Talvez você não se sente responsável,
Mas a outra parte, que foi prejudicada, que sofreu dano, ela vai clamar diante de Deus contra você todos os dias. É igual dívida, irmãos. É a mesma coisa, porque dívida, o que é dívida? Dívida é um compromisso não cumprido, não é? Talvez você não pagou alguém, e para você está tudo bem, mas aquele que foi lesado, ele não esquece, e ele fica, há um clamor no coração daquela pessoa diante de Deus, todos os dias contra aquele que é o seu devedor. Ele fala assim, que ele pilantra, safado, sem vergonha, oh Deus, manda um raio na cabeça daquele infeliz, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E você acha que isso não acontece? Você acha que Deus, os ouvidos de Deus não estão atentos? Vocês estão entendendo? Nós estávamos lá no encontro profético e o pastor Raimundo Nonato, ele contou uma experiência que me impactou. Ele falou assim que um irmão estava sempre sendo roubado na empresa dele, sendo roubado, eventualmente alguém roubava a empresa lá. E aí um dia ele foi conversar com o pastor. E o pastor, não sei o que está acontecendo, estou sempre sendo assaltado. Eventualmente eu sou assaltado. Aí o Espírito Santo falou com o pastor assim, fala com ele para sondar o coração dele. Aí ele falou, irmão, sonda o seu coração, né? O que está acontecendo? Aí diz ele que o irmão falou assim, pastor, veio uma palavra aqui no meu coração, a viúva. Aí o pastor foi e falou assim, então vai para casa e procura saber quem que é essa viúva. E ele lembrou, irmãos, que ele tinha feito um negócio com o marido dessa mulher. E o negócio era um negocinho de uns 30 mil reais. E ninguém sabia, só ele e o homem. E o homem faleceu e já tinha... enfim, ele tinha que pagar a família uns 20 ou 30 mil reais, não me lembro exatamente. E ele falou que era só 10. E ainda ficou como bom na história. Puxa, como ele é honesto, né? Ninguém sabia, ele podia ter dado calote. Mas ele deu só 10. Mas aí então, ele começou a ser atacado. E eu quero dizer para você, querido, talvez você tenha sido atacado na sua vida por palavras que você empenhou e não cumpriu. E hoje é uma noite que o Senhor te trouxe aqui para que você talvez se lembrasse da viúva, assim como o irmão lá se lembrou daquela mulher. Amém? Como estão entendendo? E aquele homem, irmãos, teve que voltar lá na viúva e falar, olha, eu estou devendo para vocês não é só 10, não, é 30, é 40, é 50, não sei quanto. Amém? Que nessa noite você não se envergonhe de ter que voltar atrás, porque é melhor você ficar livre no mundo espiritual do que ter um agravo clamando contra você todos os dias. Vocês estão entendendo? E Davi, eu imagino que ele fez essa oração, Senhor, sonda o meu coração, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E o Espírito Santo lembrou ele, falou, Davi, você deixou de cumprir aquilo que você tinha prometido, e agora alguém ficou prejudicado por sua causa, né? E aqui no versículo 1 do capítulo 9 de 2 Samuel conta a história. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, seu servo. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use para com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa, de contínuo. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu olhares para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhará, pois, a terra, tu e os teus filhos, teus servos, e recolherás o fruto para que o filho de seu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo, comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, ó rei, o rei manda ao seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerás pão à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo o nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia pão à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia. Então Davi, ele se lembrou que ele tinha contraído uma palavra e ele não tinha cumprido a parte dele, né? E ele decidiu rever, irmãos. Irmãos, pensa numa coisa abençoada. Quando você decide rever o seu passado, olhar para trás e reatar, procurar cumprir aquilo que você prometeu, rever situações que você deixou mal resolvida na sua vida. Olha, irmãos, essas circunstâncias assim, o tempo não resolve. Não é? É necessário que você volte, que você encare a situação de frente, que você reveja, que você olhe no olho, que você peça perdão e que você cumpra aquilo que você prometeu. Não é? E Davi, ele estava empenhado no seu coração em fazer aquilo que deveria ser feito. Amém? Olha só. Ele mandou chamar Ziba. Ziba era servo de Saul, ele era tipo um mordomo da casa de Saul. E ele tinha posse de tudo que Saul tinha, até aquele dia. Não é? Mas agora, ele tinha sido chamado na presença do rei, e ele, apesar de estar governando a casa de Saul até aquele tempo, mesmo que Saul tinha morrido, ele tinha posse de todas as coisas que eram de Saul. É como se ele tivesse herdado tudo aquilo. Agora, ele de uma certa forma ia se prejudicar para que a aliança de Davi pudesse ser cumprida. Quantos estão entendendo? Mas ele foi fiel. E quando ele foi na presença de rei, ele não mentiu, irmãos. Ele foi verdadeiro. Ele falou: olha, tem um filho de Jonatas, que está lá em Lodebar. Você está entendendo? O ministério de Ziba, tremendo. Deus, ele vai levantar pessoas aqui hoje com o ministério de Ziba. Aquele que vai atrás do que está exilado. Você está entendendo? Mefibosete estava exilado, irmãos. Ele era de linhagem real. Qual seria a sentença dele, naturalmente falando? Ele deveria ter sido morto. Mas o que salvou Mefibosete foi uma palavra empenhada. Amém? Eu quero dizer para você que se você tiver uma palavra empenhada com o rei Jesus, a sua descendência vai ser poupada em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Né? E Ziba aqui, ele exerce o papel do Espírito Santo, aquele que vai atrás. Né? Deus, ele quer levantar pessoas aqui para desempenhar esse papel, ir atrás daquele que está aleijado, está com dificuldade de caminhar, está exilado, está distante. Né? Eu me lembro que num dos momentos mais difíceis do meu ministério, irmãos, Deus levantou um Ziba na minha vida, que foi o pastor Zé Rodrigues, que saiu lá de Goiás, e veio aqui atrás de mim me pastorear. E falou: não, vamos lá para Goiás comigo. Como vocês estão entendendo, a glória a Deus? Amém?
Que Deus levante Zibas na sua vida em nome de Jesus. Que vai ajudar você, porque aquele que está aleijado, irmãos, ele caminha, mas caminha com dificuldade. Mas se ele tiver um apoio, ele pode chegar em qualquer lugar em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Deus ele quer levantar pessoas na sua vida que vão agir como Ziba, que vão atrás de você, por mais distante que você esteja da presença do rei, por mais longe que você esteja do propósito, por mais distante que você esteja do plano de Deus para a sua vida. Deus ele vai trazer você de volta em nome de Jesus, amém? Deus ele quer levantar pessoas para ir atrás de você, que precisa ser ajudado, e quer levantar pessoas como Ziba, que vão atrás daqueles que precisam ser ajudados também. Né? São dois aspectos, duas visões que são uma contrária à outra, mas que são tremendas. Né? Talvez você é alguém que precisa que o ministério de Ziba atue na sua vida. Não se feche, meu irmão. Se deixe ajudar. Talvez você está aleijado, não está conseguindo caminhar. Está caminhando com dificuldade, está exilado, está distante de Deus. Deus te chamou para reinar. Quando Ziba, irmãos, quando Mefibosete chegou na presença de Davi, ele falou assim: ele vai comer pão na minha mesa todos os dias. O rei se assentava para comer e para decidir os negócios do reino. As pessoas que sentavam com o rei ali eram os seus filhos e os seus conselheiros. Era a elite do governo, da nação. Vocês estão entendendo? Ziba trouxe Mefibosete para assumir o papel que ele nunca deveria ter deixado de exercer. Eu quero dizer para você que você é filho do rei. O Senhor ele quer que você se assente na sua mesa nessa noite. Por mais distante que você esteja do propósito, Deus ele chamou você para reinar, para governar. Vocês estão entendendo a glória a Deus? Deus chamou você com um propósito de governo real. Deus chamou você para assentar na mesa do rei. E de repente Deus ele quer levantar alguns Zibas na sua vida. Deus ele já levantou alguns Zibas na minha vida, irmãos, que eu não quis ajuda. Porque eu fui orgulhoso. Eu falei, não quero. Como estão entendendo? Eu não quero a sua ajuda, dá licença, amém? Talvez quando você está lá distante, agoniado, destruído emocionalmente, aleijado, caminhando com dificuldade, você não quer ajuda, não quer ser ajudado. Mas olha, em nome de Jesus, que nessa noite todo orgulho caia por terra, em nome de Jesus. Nas nossas vidas, que o ministério de Ziba seja eficaz na minha vida e na sua vida também, que aqueles que o Senhor levantar para te ajudar, que você se permita ser ajudado em nome de Jesus, porque o propósito do ministério de Ziba, sabe qual que é? Te levar para a mesa do rei. Aleluia. Deus, ele te trouxe aqui nessa noite para te levar para a mesa do rei. Amém? Olha só para você ver. Versículo 3. E disse o rei: não há algum da casa de Saul que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel. Irmãos, o homem estava morando de favor, irmãos. Aquele homem que tinha sido gerado para governar, para ser rei em Israel, estava morando de favor, exilado, distante, aleijado. Vocês estão entendendo? Mas Deus levantou Ziba na vida dele. Versículo 4. Disse o rei, versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Aleluia. E aquele homem agora foi conduzido na presença do rei. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, querido, talvez você já está sentado na mesa do rei. Amém? Quantos aqui estão assentados na mesa do rei, da glória a Deus? Então Deus ele quer te levantar como Ziba, aquele que vai atrás do perdido, aquele que vai atrás do exilado, aquele que vai atrás do que caminha com dificuldade, do coxo. Amém? Deus ele quer levantar você para ir atrás de alguém essa semana.
Quem você conhece que Deus chamou para reinar, meu irmão? Quantas pessoas, irmãos, já passaram por aqui? Aqui no nosso meio aqui, pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que Deus tem um propósito tremendo, extraordinário na vida delas, mas que estão completamente distante do propósito de Deus, completamente distante daquilo que Deus planejou, estão lá em Lodebar, morando de favor, caminhando com dificuldade. Quem sabe Deus não quer nessa noite levantar você com o ministério de Ziba, para ir atrás daquele que está aleijado, amém? Porque se o aleijado se apoiar em alguém, irmãos, ele caminha normalmente, quando estão entendendo a glória de Deus. Tudo que ele precisa de um apoio. Talvez o Senhor quer levantar você nessa noite para ir atrás de alguém. Pensa aí em alguém que você ama, que Deus tem um propósito tremendo na vida dela, mas que está distante. Quem sabe, uma palavra. Vocês estão entendendo? Quando a minha mãe se converteu, ela se converteu na casa da mãe da Marilene. Ela foi visitar minha tia, mãe da Marilene, e do lado da casa da Marilene morava um irmão da igreja. E estava tendo um culto na casa do irmão. Ela ficou tão maravilhada com aquelas músicas na casa do irmão que era crente, que ela falou assim: eu preciso ir lá nessa igreja. Ela se converteu ali, fazendo uma visita para minha tia, que nem evangélica não era ainda. Ela se converteu com os cânticos. E diz ela que começou a ir à igreja, mas de repente assim ela foi esfriando e deixou de ir. Mas aí trocou-se o pastor da igreja. E aquele pastor que chegou lá, foi lá em casa, atrás dela. Amém? Fala, irmã Eusa, a senhora sumiu da igreja, o que está acontecendo? Amém? Exercendo o ministério de Ziba na vida dela. Como você está entendendo? E daí então ela firmou com Jesus. Olha que tremendo. Talvez essa pessoa que você lembrou aí, é a única coisa que precisa que você vá atrás dela, que você demonstre amor, e que você ofereça o ombro, para que ela se apoie em você, amém? Para que ela possa vir, se assentar na mesa do rei, exercer o propósito para o qual ela foi chamada em nome de Jesus. Né? Você pode imaginar, meu irmão, o galardão que você vai ter, por trazer alguém para o propósito que Deus estabeleceu na vida dela. Olha que tremendo. Quantas gerações da minha mãe estarão na presença do Senhor lá na eternidade futura, porque aquele pastor se importou com ela. Vocês estão entendendo? Deus nessa noite, ele libera aqui uma unção do ministério de Ziba sobre todos vocês, em nome de Jesus. Para ir atrás do exilado, ir atrás do que está caminhando com dificuldade, ir atrás do que está fora do propósito. Em nome de Jesus. E quando Mefibosete chegou, no versículo 6, olha para você ver então. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, se inclinou e disse a Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. Aquele homem, irmãos, ele deve ter feito aquela viagem com uma angústia no coração. Ele falou: esse homem vai me matar, porque eu tenho uma linhagem real. Ele deve ter me chamado porque ele vai acabar com a minha vida agora. Eu imagino que ele veio muito angustiado. Né? As pessoas, irmãos, quando elas estão distantes de Deus, quando elas estão fora do propósito de Deus, fora dos caminhos do Senhor, elas não têm força, elas estão destruídas espiritualmente. Elas não vêem possibilidade alguma de alguma chance novamente. Não é verdade? Mas tudo que elas precisam é se apresentar diante do rei. Amém? Porque lá vai haver, o que vai haver? Vai haver restituição. Quando o filho pródigo, irmãos, chegou diante do seu pai, ele recebeu um anel, ele recebeu uma sandália, ele recebeu uma veste real. Amém? Tudo isso reestabeleceu aquele homem como filho novamente. Quando uma pessoa que está distante, ela vem na presença de Deus. Eu não estou falando de vir à igreja, irmãos. Eu estou falando de entrar na presença de Deus. Porque se nós entrarmos na presença de Deus, irmãos, pode ser o coração mais duro,
pode ser a pessoa mais distante, pode ser a pessoa que esteja com a vida mais comprometida com o mundo e com as coisas do mundo. Se ela for verdadeiramente na presença de Deus, ela vai ser poderosamente transformada. Ela deixa a condição de exilado e passa para a condição de filho, para a condição de rei, amém? Mas precisa ir na presença de Deus, não é vir à igreja. Vocês estão entendendo? Precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Olha só, versículo 7. E disse Davi, não temas. Havia um temor, eu imagino que aquele homem estava tremendo nas bases. Ele falou assim, eu vou morrer. Ele me mandou me buscar para me matar, não é? Mas a primeira coisa que Davi fez foi tranquilizar o coração daquele homem. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Então, o que salvou, o que se nos ensina, irmãos? Olha só, usarei de beneficência com você, Mefibosete, por amor de Jonatas, por uma palavra que eu tenho empenhada com Jonatas teu pai. Se você e eu, e cada um de nós aqui tivermos uma palavra empenhada com o Senhor, Ele vai usar de bondade com os nossos filhos. Quantos estão entendendo a glória de Deus? Quantos aqui são pais? Se você tiver uma palavra empenhada com o Senhor, Senhor, enquanto eu viver e por toda a minha descendência, o Senhor não vai fazer mal à minha descendência, Senhor. O Senhor vai fazer bem à minha descendência. O Senhor vai preservar a minha descendência na sua presença. Quantos querem fazer um negócio desse com Deus aqui? Em nome de Jesus. Irmãos, pode passar anos, séculos. Enquanto Deus for Deus, Ele vai se lembrar da palavra que Ele empenhou com você. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O que salvou Mefibosete foi uma palavra empenhada que Davi tinha com Jonatas, seu pai. E eu quero dizer para você que se você tiver uma palavra empenhada com o rei, a sua descendência estará segura em nome de Jesus. Você pode crer nisso? Olha só. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia. Só que Mefibosete, irmãos, ele estava tão destruído emocionalmente, pelo desastre das décadas na vida dele, tudo que aconteceu de mal e de ruim. Olha para você ver o que ele fala aqui. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Irmãos, quantas vezes nós reagimos assim na presença de Deus? O Senhor, Ele está querendo restituir você, Ele está querendo reestabelecer você, Ele está querendo te dar um rumo, Ele está querendo colocar você no prumo para o qual você foi chamado, mas você não se julga digno. Não pode um negócio desse, como assim? Eu? Sim ou não? Eu vou reassumir esse lugar, eu sou capaz disso. Meu irmão, você foi chamado para reinar em nome de Jesus. Fala isso com o irmão que está ao seu lado. Coloca a mão no coração e reafirma isso e diga, eu fui chamado para reinar. Você pode levantar a mão e dizer, eu creio, Senhor. Não se sinta indigno, não se sinta incapaz, não se sinta inapropriado. Eu quero dizer para você que é você mesmo. É você mesmo, meu irmão, com todas as suas limitações, com todas as suas deformidades, com todo o seu aleijão. Talvez a vida destruiu você, talvez a vida te aleijou, talvez você é uma pessoa que tem falhas terríveis no seu caráter, mas eu quero dizer para você que você foi chamado para estar sentado na mesa do rei, e quando você for lá, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Aleluia. Deus, Ele quer levar você para comer pão na mesa do rei. Quantos aqui querem entrar nesse lugar? Sabe o que significa isso? Comunhão com Ele. Sabe quando é, irmão? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Sabe quando é que Deus, Ele vai cumprir o propósito de Deus na sua vida?
Quando é que você vai entrar no plano perfeito que Ele estabeleceu para você? Quando é que Ele vai reestabelecer o seu governo? Quando é que Ele vai reestabelecer o seu reinado? Quando você começar a ter comunhão com Ele. Comer com Jesus todo dia. Tu de contínuo, manhã, tarde e noite, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, estará à minha mesa, comerás à minha mesa. Comunhão com o Senhor, é lá que você vai restabelecer o seu governo, amém? Quantos querem governar aqui, da glória a Deus? Sabe por quê, irmãos? O governo de Deus, ele não é segundo o coração do homem. O governo de Deus é segundo o coração de Deus. O governo de Deus parte do trono dele. E você não pode exercer governo no crivo de Deus, segundo a sua alma. Como estão entendendo a glória a Deus? Se você quiser exercer governo de Deus, você precisa ter comunhão com Ele. Porque Ele precisa te contar o que Ele quer fazer. Da glória a Deus. Olha só. Mefibosete não tinha entendido o que o rei estava fazendo. Porque o rei, irmãos, ele decidiu cumprir aquilo que ele tinha prometido. Porque havia um constrangimento de Davi diante de Deus, irmãos. Aquilo ali era uma coisa do Espírito. Como vocês estão entendendo? Quando o Espírito Santo nos constrange, eu não sei se você já passou por isso, que o Espírito Santo te constrangeu a fazer alguma coisa. Quem já passou por isso aqui? Irmãos, teve uma vez, deixa eu contar esse negócio para vocês aqui, vocês vão achar muito interessante. Teve uma vez que nós éramos lá na tenda, e aquele dia, irmãos, eu não sei o que deu em mim, não. Irmãos, o Espírito Santo me tomou durante o louvor, e eu fiquei pulando, igual um frango destroncado, e profetizando o culto inteiro. Não teve palavra, não teve louvor, não teve nada. E a igreja tinha assim, alguns visitantes, muitos visitantes, aquele dia. Eu não sei porque que o Espírito Santo levou aquela gente lá, não podia ter levado, não, irmãos, mas levou. Foi um fiasco. Mas havia um constrangimento do Espírito, no meu espírito, eu tinha que fazer aquilo, irmãos. Você está entendendo, glória a Deus? Talvez tenha alguns aqui que se lembram disso, não sei se você lembra disso, mas foi. Então, o Espírito Santo, quando ele constrange você a fazer alguma coisa, você não, irmãos, não tem paz no seu espírito, a não ser que você faça aquilo que ele mandou você fazer, sim ou não? Quem já passou por isso aqui? Se você não passou por isso, você precisa passar. Amém? De resolver alguma coisa do seu passado, de fazer alguma coisa que tem que ser feita, de ir atrás de alguém. Eu não sei o que o Espírito Santo ele vai fazer com você. Davi, ele estava imbuído, ele estava sendo movido, irmãos, por esse sentimento. Ele tinha que cumprir. O Espírito Santo constrangeu ele a cumprir aquilo que ele tinha prometido para Jonatas. Doa a quem doesse. Doesse a quem doesse. Né? Olha para você ver. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para mim como um cão mortal como eu? Aquele homem ele não estava preparado para entrar naquele lugar, irmãos, emocionalmente. Ele não tinha capacidade nenhuma de governar nada. Ele estava destruído na sua alma. Eu quero dizer para você que Deus não está nem aí para o seu momento, meu irmão. Ele vai fazer o que tem que ser feito com você em nome de Jesus. Eu não me sinto capaz. Não quero saber se o Espírito Santo não quer saber se você se sente ou não capaz. Ele vai te sentar na mesa dele em nome de Jesus. Amém? E mais uma vez, olha só para você ver que interessante. Entra o ministério de Ziba, né, no versículo 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar, pois, a terra, e tu e os teus filhos e os teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então,
por mais que você seja despreparado, e eu quero dizer para você que dificilmente Deus ele vai chamar os preparados, irmãos, porque Deus escolhe os que não são para confundir os que são, escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus ele vai levantar pessoas para trabalhar por você em nome de Jesus. Deus ele vai levantar Zibas para trabalhar em seu favor, para que você tenha pão que coma, amém? Em todos os níveis. Deus, se você decidir receber o que Deus tem proposto para você nessa noite, Ele vai levantar uma família, que seja alguém, pessoas, para fazer o que tem que ser feito, para que você possa fazer aquilo que Deus planejou, para que você entre no propósito de Deus na sua vida. Amém? Talvez Deus ele quer levantar você, para que outros entrem e se assentem na mesa do rei. E eu quero dizer para você, querido, que o galardão é o mesmo. Amém? Talvez você vai se assentar na mesa do rei. Talvez você vai trabalhar para que alguns se assentem. Amém? Quantos aqui encaram o desafio de se anular para que outros se assentem na mesa do rei? Talvez você não foi chamado. Talvez você não é Mefibosete, talvez você é Ziba. E daí, meu irmão, o mais importante é que você faça o que o rei está mandando você fazer. Como estão entendendo a glória a Deus? Talvez você vai ter que dispor a sua casa, a sua família, as suas coisas. Tudo que Mefibosete estava recebendo estava sob as posses de Ziba, ele teve que devolver. Como estão entendendo? Para que aquele homem se assentasse na mesa do rei. Como estão entendendo? E o mais tremendo, irmãos, olha para você ver. Disse, versículo 11, e disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete, comerás a minha mesa, como um dos filhos do rei. Aleluia! Sabe, irmãos, o que é mais tremendo disso tudo, é que quando Mefibosete se assentava na mesa do rei, ele se igualava a todos os que estavam assentados ali, amém? Porque o papel que ele tinha que exercer ali, não dependia dos seus pés. Eu quero dizer para você que o papel que você tem que desempenhar no reino, independe da sua deformação. A glória a Deus, meu irmão. Fico pensando assim, eu não posso, porque isso? Não! O papel que você tem que desempenhar no reino independe da sua deformidade. Quando Mefibosete se assentava lá diante do rei, com os filhos do rei, ele era mais um, daqui para cima, todos eram iguais, a deformidade ficava escondida, como você está entendendo? Quando você se assenta na presença do rei, ele vai esconder sua deformação em nome de Jesus. E muito mais do que isso, ele vai colocar na sua mão papel de governo, amém? Responsabilidade para governar, em nome de Jesus. Olha só. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Ele não deixou de ser coxo, irmãos. Contudo, ele entrou no propósito para que Deus tinha chamado ele. Eu quero dizer para você que talvez você nunca vai deixar de ser coxo. Você sempre vai ter algumas dificuldades, mas eu quero dizer para você que se você for na mesa do rei, a sua deformidade vai ser escondida. E a palavra de Deus aqui diz assim que Mefibosete tinha um filho. Por que a palavra de Deus menciona Mica aqui, irmãos? Porque fala de posteridade. Deus ele tem me falado muito sobre isso, irmãos, nesses dias. Porque não adianta eu me salvar, irmãos, e a minha descendência não. Não adianta eu exercer governo e os meus filhos não. Como vocês estão entendendo?
Eu não vou ser completo se os meus filhos também não estiverem na presença de Deus. Por mais que eu cumpra meu propósito pessoal, eu vou ser infeliz se a minha descendência, se os meus filhos não estiverem também exercendo governo. Amém? Quando a palavra de Deus aqui menciona Mica, é porque o propósito para o qual Deus chamou Mefibosete também se estendia para Mica. E eu quero dizer para você, querido, que o propósito para o qual Deus chamou você também se estende para a sua descendência. Você pode crer nisso? E por mais que os seus filhos estejam distantes, eles vão voltar em nome de Jesus. Eles são do Senhor. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos fazer um concerto com Deus. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus em favor da nossa descendência. Assim como Jonatas fez com Davi. Davi, quando você reinar, você vai poupar a minha casa. Quantos estão entendendo? Senhor, o Senhor que reina, poupe a minha casa. Se nós tivermos uma aliança com o Senhor, Deus ele vai poupar a nossa casa. Amém? Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Hoje nós estamos entregando um jejum de 21 dias. Quantos aí fizeram o jejum? Deixa eu ver, erga sua mão aí no lugar que você está. E nós fizemos esse jejum, irmãos, com o propósito que Deus desate no mundo do Espírito aquilo que está retido. Amém? E o Senhor ele vai fazer isso agora. Amém? Você pode crer nisso? Queria chamar o pessoal aqui do Ministério de Louvor, me ajudasse aqui. Nós vamos orar, entregando esse jejum aqui, hoje. Mas eu quero, aí mesmo onde você está, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero orar com você. Você que se sentia assim distante do propósito de Deus. Você que se sentia assim como Ziba, ou melhor, como Mefibosete, exilado, distante. Deus, ele te trouxe aqui nessa noite para te sentar na mesa dele mais uma vez. Amém? E eu quero orar com você também, que Deus te chama para exercer o ministério de Ziba na vida de alguns. Amém? E eu quero orar com você também, você que é pai aqui, você que é mãe, que quer fazer um concerto com Deus, quer fazer uma aliança com Deus em favor da sua posteridade, em favor dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, dizendo assim: Senhor, o Senhor que governa, eu quero fazer uma aliança contigo em favor da minha descendência, que nenhum deles se perderão, que o Senhor vai cuidar deles, Jesus. Você quer fazer essa aliança com o Senhor? Pastor, mas meu filho nem é crente. Mas eu quero dizer para você que ele está estragado por mundo em nome de Jesus. Amém? Deus que não é homem. Então, fecha os seus olhos. Comece a orar. Comece a colocar diante de Deus aí. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por estes, Deus, que estavam como Mefibosete, distantes, talvez aqui dentro da igreja, Senhor, mas distantes do seu propósito. Senhor, nessa noite, que eles possam se assentar na sua mesa, Senhor, mesmo com as suas deformidades, com as suas incapacidades, com sentimento de impotência. Senhor, assenta-os na sua mesa nessa noite, que eles possam governar, Jesus. Eu oro também, Senhor, por aqueles, Senhor, que foram chamados como Ziba, para ir atrás daquele que está perdido, daquele que está exilado, daquele que está coxo. Senhor,
põe palavras certas na hora certa. Senhor, dá sabedoria, dá entendimento. Que eles tenham estratégias para trazer o perdido, Senhor. Para trazer o exilado da sua presença. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro também nessa noite por cada pai aqui, Senhor. Cada pai, Senhor. Cada mãe, Senhor. Aleluia. Quantos são pais e mães aqui? Vem aqui na frente. Você que quer fazer uma aliança com Deus em favor da sua casa. Em favor da sua posteridade, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. A palavra de Deus vai dizer assim que Ele faz beneficência até 1000 gerações. 1000 gerações serão abençoadas. Oh Deus! Senhor, nós queremos fazer uma aliança contigo nessa noite, Senhor. Assim como Davi, Senhor, fez uma aliança com Jonas. Assim como Jonatas contraiu uma aliança com Davi, Senhor. Senhor, nós nos lembramos dos nossos filhos, nos lembramos dos nossos netos, dos nossos bisnetos, de toda a nossa posteridade, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que os nossos filhos, eles serão ensinados do Senhor. Nenhum deles, Senhor, vão se perder. Eles, ó Deus, vão se entregar ao pecado, vão se entregar a maldições, vão se entregar ao mundo. Senhor, porque Deus, nós entregamos a nossa posteridade ao Senhor nessa noite. E declaramos, Senhor, que os nossos filhos serão os teus servos, serão pregadores da tua palavra, serão pastores, pastoras, diáconos, pessoas comprometidas com a tua obra, pessoas que vão evangelizar, que vão desde pela tua palavra, desde pela verdade. Eu oro nessa noite. Eu sou a nossa posteridade. O impossível vai acontecer. Você pode crer nisso? Aleluia, então ao nome do Senhor. Deus que não é homem. Aí mesmo onde você está, vamos colocar diante de Deus o nosso propósito de jejum. Amém? Para nós encerrarmos. Eu não sei por que você fez esse jejum. Qual foi o propósito? Nesses 21 dias você esteve se aplicando em buscar a Deus. Mas o Senhor sabe. E Ele vai fazer o que tem que ser feito em seu favor. O céu de bronze sobre as nossas cabeças, ele é rompido nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos no seu altar nessa noite esses 21 dias de jejum e oração, Senhor. E nós declaramos, Deus, que todo impedimento no reino espiritual, Senhor, cada um dos demônios que foram designados para impedir, Senhor, que a nossa bênção chegasse, eles são aniquilados nessa hora. Eles são julgados. Eles são manietados. Deus, e eu digo, e eu profetizo que há, Senhor, uma liberalidade. Agora, desde agora, Senhor, para que cada um desses irmãos, para que a tua igreja seja abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche sua mão com a fé e diga: Senhor, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Mais algum aviso? Levanta sua mão em direção ao seu lar. Vamos fazer uma última oração. Pai, nós te adoramos por essa semana que está se iniciando hoje. Colocamos diante do Senhor a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado.
e profetizamos que essa semana será uma semana abençoada na sua presença, uma semana vitoriosa para o seu povo. Declaramos que se o inimigo vier contra nós por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos, Senhor. E nós declaramos a luz de Cristo em nós, onde que nós formos, que nós possamos manifestar a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o seu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem abraçar pelo menos 4 irmãos. Deus abençoe você.